vamos à nossa terceira perguntinha. Como eu sei se sou empresário ou empreendedor? É algo que nasce ou é um dom? Então, eu acredito que eu até respondi, né? No meu caso é assim, gente. Eu consigo realmente olhar para um comércio e simplesmente as ideias vêm naturalmente. Mas o empresário, aqui falando mais especificamente da pergunta, o empresário, você identifica que ele é empresário quando ele começa a ter muito direcionamento para números, sabe? Às vezes ele corta recursos, às vezes ele coloca recursos a mais e às vezes ele não consegue até se explicar por que ele fez determinada função. Porque, ou determinada, na verdade, determinada atitude, porque ele é empresário e é uma profissão. Administrador é uma profissão. Empresário é uma profissão. Então, ou seja, ele está justamente ligado a números. E às vezes a gente vê, cortou isso, o que foi que aconteceu? É que ele é empresário. Às vezes ele não sabe chegar com a equipe e se expressar do que está acontecendo. Ele simplesmente vai lá e faz e acabou, certo? Agora, o empreendedor, por exemplo, ele consegue administrar isso muito bem. E pensem comigo, se um empresário, certo? Entrar em sociedade com um empreendedor, isso aqui vai ser ótimo. Esse casamento é perfeito. Porque o que acontece? O empreendedor chega lá com o empresário e fala assim, a gente vai ter que cortar recursos daqui, 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 porque a gente está com uma deficiência financeira e está correndo riscos. Então, o empreendedor sábio, inteligente, né? Não estou dizendo que o empresário não é, mas criativo, acho que eu usei a palavra errada, não é inteligente, criativo do jeito que é, chega lá com a equipe de um jeitinho muito legal. Equipe, quero a tua ajuda. Nós estamos passando por um problema aqui e que vocês são pessoas que vão me ajudar porque eu acredito em vocês. Eu acredito no potencial de vocês. E eu quero dizer para vocês que vocês são a grande chave da resolução desse problema. E quem resolver esse problema, quem se esforçar, no final do mês vai ter um bônus. Eu posso fazer isso por vocês, mas desde que vocês se esforcem. Entenderam a diferença? O empresário vai lá, faz de qualquer jeito, porque ele quer o resultado numérico. E o empreendedor não, ele consegue chegar lá, ele consegue explicar, ele consegue dar exemplo. E tudo isso, esse casamento aí, ele é perfeito, certo? Mas, como eu sei que eu sou empresário, empreendedor, você vai ter que realmente se olhar. Você vai ter que realmente se estudar e não se tolir, sabe? Se a pessoa, por exemplo, chegar com você, na verdade, assim, se você tem determinadas reações, começa a lembrar agora. O que foi que eu fiz em determinado momento de problemas? O que foi que eu fiz quando um funcionário veio falar comigo? O que foi que eu fiz quando a empresa precisou mudar? O que foi que eu fiz quando coleguinhas de trabalho precisou de ajuda? Qual foi a minha reação? Então, em determinados pontos que acontecem dentro de uma empresa, é só você lembrar quais foram as suas atitudes. Agora, logicamente, você está começando, pequeno empreendedor, que tem um sonho de ter uma empresa de alimentos com baixo custo, você pode pensar, né? O que eu faria? É muito importante, gente. O que eu faria? Tudo bem que às vezes no calor do momento, quando a gente está realmente na prática, existe uma diferença, mas nada lhe impede de imaginar. Porque, gente, se tantas coisas fossem planejadas, com certeza a resolução de problemas e planos de ações que podemos seguir seria bem diferente. Então, nada te impede, não custa nada você imaginar quais são as reações que você teria, né? Então, imaginar quais são as suas reações, com certeza, te leva ao sucesso. Então, imagina situações, por exemplo, com funcionários, situações com seu sócio, situações de mudança, situações onde você precisa mudar cardápio, enfim, você consegue ali perceber se você é empresário ou empreendedor. Um exemplo que eu posso dar para vocês do que eu já vivi. Quando eu tinha, por exemplo, uma, uma empresa onde se vendia alimentos saudáveis, era uma lanchonete saudável. Eu percebia, por exemplo, que uma das pessoas que trabalhavam comigo adorava ver o cardápio. Ela inovava o cardápio o tempo inteiro, o tempo inteiro. E aí, o cardápio cada vez mais ia ficando gigante,
Só que quando eu olhava para aquilo ali, eu achava totalmente desnecessário. Porém, ela era uma pessoa totalmente voltada para a área de gastronomia. Ela adorava cozinhar. E quem adora cozinhar gosta de ver os outros comerem, mas não significa que tem habilidade de vender o produto, não significa que sabe realmente vender aquele produto e ganhar dinheiro com aquilo. E quando eu olhava aquele cardápio, eu ficava desesperada. Porque eu falava, gente, não precisa de tudo isso. Isso aqui vai descontrolar o estoque. Os produtos podem muito bem estragar porque não tem espaço para ficar. E também vai haver um descontrole, por exemplo, na validade dos produtos. E isso também vai gerar um descontrole financeiro. E também a lista de compras vai aumentar. A gente vai ter que ter mais recursos para comprar mais matéria-prima. E não significa que vai vender, que vai ter retorno, porque está muito grande. E tem produtos aqui que não estão sendo vendidos. Então, as pessoas pedem um ou outro, sabe? Uma vez por semana. Então, por que ele está aqui? A gente, justamente para aquela pessoa especificamente que gosta do produto e que provavelmente vai voltar, a gente precisa ser empreendedor, chegar com a pessoa e explicar, olha, é que aconteceu que não estava saindo, então para a gente, a nossa capacidade de estoque do alimento aqui não ia dar mais para permanecer, porque estava perdendo a validade. Gente, eu faço isso na minha empresa e dá super certo, sabe? Conversar com o cliente tranquilamente dá super certo. Então, eu vi a necessidade de enxugar aquele cardápio imediatamente para começar a ter controle de estoque, controle de compras e principalmente começar a ver dinheiro. Mas é aquela questão, eu gosto de cozinhar, pronto, acabou, parece que só isso basta. Não basta. Não basta mesmo. Ah, Aline, mas naquele momento você foi empresária. É que, assim, a gente procura entender. Eu realmente tenho dificuldade No início eu tive muita dificuldade de ser empresária. Mas eu já tinha experiência da lanchonete saudável. E eu já sabia que eu tinha dificuldade. E quando eu estava no ramo empresarial dessa lanchonete saudável, eu procurei entender por que que muitas das vezes não tinha lucro, o que estava acontecendo. Eu busquei a opinião, por exemplo, do cliente, dos funcionários, e tudo isso é ser empreendedor, né? Ter ideias de como eu posso melhorar. E aí eu descobri que realmente eu precisava melhorar a parte administrativa e essa parte administrativa para ter o financeiro, controle de compras, controle de estoque, estava precisando muito enxugar aquele cardápio. O cardápio, muitas das vezes, gente, ele é o carro-chefe de tudo. Inclusive, eu preciso realmente, algumas pessoas estão me pedindo para falar sobre cardápio. Mas ele é o carro-chefe muito importante da sua empresa. Então, ali naquele momento, eu tive que buscar conhecimento para ter um pouquinho do meu lado empresário. Mas quem fez todo o processo acontecer, muito importante, foi o meu lado empreendedor. Eu busquei ali aquele recurso e eu tentei descobrir da onde vinha aquela questão financeira, usando formas onde eu pude me comunicar com o cliente, com o funcionário, onde eu pude fazer pesquisas de quanto estava sendo vendido, quanto estava no estoque. Enfim, eu fui ali inovar. Então, muito importante, por exemplo, é você ter realmente esse equilíbrio do empresário e empreendedor para que a sua empresa seja empresa de sucesso e não fique ali desbalanceado, não tenha ali uma balança onde ela nunca se alinha, né? Então, isso é bem, bem, bem importante, tá? Alguma dúvida que eu possa tirar? Alguma sugestão, comentário?